Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Botocast. Trouxemos uma informação bastante rica do último episódio. Trouxemos informações sobre a parte de franquia, como formatamos a franquia. Trouxemos uma especialista, a Leia, para falar bastante sobre o assunto. E hoje nós temos uma segunda parte falando sobre um tema muito importante para o nosso negócio, que é o tema de produtos. Então, segura um pouquinho aí que a gente já volta. Olá, gente. Vamos lá. Agora, para fazer esse bate-papo, eu trouxe aqui a nossa amiga, minha parceira, Rafaela Leal, do time de marketing, que vai me ajudar aqui a conduzir nosso segundo episódio do Botocast. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, é um prazer novamente estar aqui, Ricardo, e com pessoas tão especiais, né, pra gente aqui para somar. A gente está com o time da Galderma, a Natasha, o Eduardo, e trouxemos eles, né, para enriquecer esse bate-papo. Primeiro eu vou pedir para vocês seguirem a gente no canal, compartilhar, curtir e sempre assistir aqui os nossos episódios, que cada vez mais a gente vai trazer conteúdos bem relevantes para vocês. Primeiro, eu queria agradecer vocês dois, né, Ricardo, agradecer Natasha e Edu pela presença de vocês, muito obrigada. E eu queria conhecer vocês, né, acho que por trás, a Natasha é gerente de trade marketing, né, da Isso, Galderma, o Edu é gerente de desenvolvimento de negócios, mas a gente quer conhecer desde o começo. Vamos começar pelas damas primeiro, né, Edu? lógico, por favor. Então, Natasha, eu queria conhecer você, assim, quem é a Natasha? Qual que foi a sua história até chegar aqui? Claro. Bom, oi gente, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Natasha Almeida, sou gerente de trade marketing da Galderma. Eu trabalho na Galderma há 8 anos, sempre na área de estética, sempre essa paixão, no marketing e trabalhei um pouquinho na área de vendas, só uma experiência para conhecer como funcionava e tive uma experiência também no time global por 3 anos, então trabalhei na Suíça e agora estou de volta na parte de marketing para franquias. Ah, que legal, muito legal. E agora o Bom, Edu, né? E aí, eu Edu? sou novinho na Galderma, né, prazer, gente, sou o Eduardo Múrcia, todo mundo me chama, né, de Edu. Edu. Estou na Galderma há 17 anos, entrei como estagiário, fiquei por 8 meses de estagiário, depois passei pela linha de prescrição médica, e aí fui para a linha de procedimento, que eu estava, né, na parte médica até 1º de abril, e tive a oportunidade de vir para contas corporativas como gerente de desenvolvimento do negócio. Eu acho que é um mercado surpreendente e que traz um benefício muito grande para as pessoas, que é esse mundo da estética e do procedimento estético. Com certeza. Prazer, gente, novamente, né? A gente já se conhece nos bastidores, mas é muito legal conhecer um pouquinho, da Ricardo, dele. Com certeza. Gente, obrigado por vocês virem aqui participar com a gente. Para a gente é muito importante, todas as partes do nosso negócio. Nosso objetivo é trazer todo mundo aqui para a gente poder bater esse papo, trocar essa ideia. E, na minha opinião, assim, a parte de produtos é uma das partes mais importantes, porque ele faz parte dos nossos pilares, né? E para a gente ter vocês como parceiros é realmente algo muito estratégico e agrega muito valor. Então, obrigado pela presença de vocês aqui. Nós que Obrigada pelo agradecemos. convite. Bom, para começar, tem um ponto que todo mundo pergunta pra gente, candidatos à franquia, até os próprios clientes perguntam muito pra gente, que é a questão eh, das como que está o mercado hoje em relação aos procedimentos, né? Eh, Existe uma mudança do que tinha no passado, como que está no presente, como que pode ser no futuro? Como que vocês enxergam isso? Que é Como que vocês discutem isso internamente lá na Galderma? Eu acho que é um mercado super em potencial, o mercado de estética e esse mercado de franquias, ele abre muitas possibilidades. Hoje, o Brasil está entre os 3 maiores mercados no mundo, de procedimentos estéticos, e aí eu tô falando de cirurgia plástica e também procedimentos, estéticos que a gente faz na franquia. Só que hoje, quando a gente olha, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, só 3% da população faz procedimento estético.
Então, olha o potencial que a É gente muito tem no bom. nosso país. E hoje as pessoas estão descobrindo isso, que elas têm acesso, porque elas estão vendo tanto na mídia quanto nas franquias, quando elas vêm numa loja, a acessibilidade que elas têm, tanto o fato delas verem que não gera só resultados negativos, tem a parte positiva, que estão vendo que as pessoas fazem procedimentos, que é uma coisa super natural e gera aquele envelhecimento, que a pessoa não envelhece tanto, né, que parece que tá segurando a idade. Sim. Mas na verdade ela tá fazendo procedimento e as pessoas não têm mais vergonha de falar. Então eu acho que isso faz crescer muito a procura pelos procedimentos. A gente ainda tem, a toxina botulínica como porta de entrada. Hoje 48% das pessoas elas vão no consultório, numa clínica, numa loja, procurar um procedimento estético, começando com a toxina botulínica e em segundo lugar o preenchedor. Ainda estão descobrindo o bioestimulador de colágeno, outros procedimentos, ainda mais pelo que elas veem na mídia, Uhum. mas ainda gera uma certa dúvida, porque hoje as pessoas vão pensando que um procedimento você faz tudo, ou se não elas só chegam vendo um antes e depois e falam: "Ah, quero fazer uma harmonização facial", Uhum. sem saber exatamente qual é o tratamento. Então cabe pra gente como empresa e vocês como franquia, a gente abrir isso pra eles, né, explicar As melhor como possibilidades, né. funciona, mas hoje a procura ela é muito maior do que era antigamente. E aí, Edu, qual que é a sua opinião aí sobre. E complementando até o que ela falou, né, o importante que as pessoas têm que entender é que o procedimento estético ele é individualizado, né, não é uma receitinha de bolo que todo mundo vai fazer o mesmo procedimento ou usar a mesma coisa. Então, Uhum. isso vai muito do profissional. E a gente vê o investimento hoje, né, de vocês no profissional e o quanto a Galderma também hoje investe nos nossos parceiros para que todos os profissionais que hoje usam os produtos da Galderma tenham esse, treinamento, esse desenvolvimento para atender cada vez melhor o seu paciente, o seu cliente ali na ponta. Porque a estética, querendo ou não, a gente fala estética, as pessoas às vezes vê como um luxo, né, e a Uhum. gente também vê como uma qualidade de vida e algo que entrega, bem-estar, que é algo que as pessoas buscam hoje, né, Sim. ter uma qualidade de vida. E ajudando a autoestima das pessoas, a gente acaba trazendo opções para o futuro. Então a gente sabe que muita gente hoje, até desempregada, procura tratamento estético para conseguir ter autoestima suficiente para ir bem numa entrevista de emprego. Sim. Então isso ajuda bastante e é legal a gente divulgar isso, para que os clientes eles saibam que o procedimento estético faz diferença na vida das pessoas. Nossa, Muito legal. essa resposta se encaixa exatamente num conceito, né, em um dos nossos pilares, porque se a gente olhando lá para trás, alguns anos atrás, as pessoas deixavam de fazer algum procedimento porque achava caro, ou às vezes até mesmo não conhecia o do procedimento, não sabia quais são os benefícios que ele podia trazer, né. E o nosso negócio, um dos pilares é pautado em relação ao custo-benefício, né. Então, realmente, ter alguma coisa que possa melhorar o dia a dia dele e que realmente cabe no bolso e ele possa, conviver com aquilo tranquilamente. Então, assim, a gente acredita muito nisso e eu queria aproveitar também enganchar nessa Uhum. a pergunta, né, esse gancho da pergunta, que é para falar sobre as projeções. O que que vocês enxergam aí sobre as projeções do Brasil? Como que vocês enxergam os dados, os números aí do Brasil? Eh, de crescimento, e para trazer para vocês uma referência só, nessa época de pandemia, a gente teve você vê muitos, negócios, restaurantes, tudo fechando, todo mundo parou de viajar e fazer um monte Uhum. de coisa, mas não pararam de fazer procedimentos estéticos. E pessoas que, como o Dudu falou, ficaram desempregadas ou tiveram que fazer certas limitações na vida, porque a gente considera concorrentes indiretos, certo? Uma viagem, uma bolsa, alguma coisa, Uhum. porque a pessoa, o cliente, ele vai determinar se ele vai gastar com uma viagem ou com um procedimento estético. Eh, Durante a pandemia, os procedimentos estéticos, eles aumentaram, eles não diminuíram, mas deixaram de gastar com outras coisas. Então, ele acaba sendo uma prioridade, ligado ao ponto de autoestima, que o Dudu falou, e também o fato da pessoa que descobre esse tratamento, o bem que faz, para a aparência dela e para o bem-estar dela, ela não para de fazer. Então, é só de crescimento e hoje, eh, a o tratamento individualizado, que nem o Dudu falou, ele traz para o paciente para o cliente,
a possibilidade de não parar em um tratamento. Então, ele começa com uma toxina botulínica, vai para um preenchedor, depois um bioestimulador de colágeno. Ele começa a fazer outros procedimentos e cada vez se sentindo melhor, mas óbvio, adequando ao que fica bom para ele ficar bem naturalmente, né? Uhum. Então, esse mercado, ele é um mercado sempre inovando e sempre crescendo. É um mercado, Ricardo, assim, para você ter uma ideia, que na pandemia foi um dos poucos mercados que cresceram 2 dígitos, que é o mercado de estética. Tanto na pandemia quanto esse ano é um mercado que vem crescendo, né, desde 2020 em 2 dígitos. E a gente sabe que muitos mercados estão negativos. E é um mercado de estética, é um mercado que vem crescendo em média 2 dígitos. Só adicionando um fator, a gente também recebeu a informação, né, de mercado que entre franquias, mercado de franquias, o alimentício, ele é o maior. Mas hoje, que agora ele é dividido em 2 segmentos, o mercado de beleza, bem-estar e saúde, ele passou. Então ele Nossa, tá que legal. como o principal mercado, para vocês verem o tamanho do potencial desse mercado, para todos, né. É, Muito bem. muito legal. E complementando, acho que falando, né, sobre os tratamentos, até quando a gente começou a conversar e entender sobre o nosso episódio de hoje, vocês dividiram comigo umas curiosidades sobre a toxina botulínica, sobre os tratamentos, e eu queria que vocês dividissem também para o nosso público, curiosidades, né? Porque assim, o que eu entendia sobre o procedimento, vou melhorar a minha expressão, né? Diminuir a ruga, e eu não sabia dos outros benefícios, né? Porque não para por aí, a gente sabe que tem outras curiosidades e é um tratamento até, né? Hoje, o que a gente fala é justamente isso, né, foi feita uma pesquisa que mostra que as pessoas que fizeram procedimentos estéticos, eles não veem como um luxo, mas como uma necessidade mesmo. Então Uhum. a busca constante, né, da beleza ou do autocuidado tem aumentado muito, e não só Legal. no mercado feminino, mas muito no mercado masculino. E é um mercado que hoje, a gente percebe que ele é pouco explorado, esse mercado masculino. Até hoje ainda tem aquele negócio de achar que o homem tem o preconceito com relação a procedimentos estéticos. Sim. E na verdade não, às vezes isso está vinculado a quem faz, não à pessoa em si. E é um mercado que é uma busca constante, eu acho que assim, é um pensamento que a gente tem que ter, eu sei que a gente vê muitas pessoas, né, com resultados não favoráveis de procedimento estético, Sim. não é aquilo que o procedimento estético realmente entrega, às vezes as pessoas Uhum. pedem que entregue aquele resultado para elas, e aí a gente tem que ver o procedimento estético como um envelhecimento natural, algo que a gente consegue envelhecer bem. Esses dias eu estava até vendo, uma médica postou uma foto, senhorinha atropelada com 45 anos, né. Hoje a gente vê pessoas com 70 anos, né, não é que ela tem uma aparência de 50 e ela quer que seja chamada de 50 anos, mas Uhum. que ela tem uns 70 anos bem vivido. Sim. Eu acho que é isso que a estética traz hoje, né, Uhum. levar você a não se reconhecer, mas a você envelhecer bem. Tem Acho a que questão do esse é o bem-estar, né? conceito da estética, é o bem-estar, é a qualidade de vida que você consegue fluir bem ao longo Uhum. da sua vida e saudável com a estética que você realiza. Sim. Eu acho que o procedimento estético, ele traz, para aquela pessoa a sensação de acordar e não sentir cansada, e isso até o que a gente tinha conversado, Rafa, vai muito de encontro, uma pesquisa que eu vi, uma matéria que eu vi que falava sobre pacientes de depressão, que eles fazem tratamentos, estéticos porque o fato de você tá triste, você franze a testa, é uma mensagem que o seu cérebro envia e você manifesta isso Uhum. nas suas expressões. E a partir do momento que você faz um tratamento, que você relaxa, essa expressão, o seu cérebro, por mais que ele tá triste, ele fala: "Ué, mas eu não tô tão triste", porque ele não tá vendo a expressão, então isso dá um efeito contrário Sim, e ajuda no tratamento de depressão. sim. Então, o benefício ele vai muito além da estética. Uhum. É a autoestima, é o bem-estar que a pessoa tem, como ela sente até para entrevistas de emprego, como é que ela se posiciona, a postura dela, tudo isso influencia. Uhum. E a gente vê isso, quando a pessoa É. ela sai do tratamento, ela tá Tá empoderada, né, tá exatamente.
com aquela, Continue. aquele ânimo mais Exatamente. revigorado, né? Então, Exatamente. aproveitando que a gente está falando aqui, eu vou colocar aqui para o nosso público. A gente está falando sobre toxina, está falando sobre preenchimento. Falamos também um pouquinho, eu vi que o Edu falou sobre colágeno, né? Bioestimuladores de colágeno. Nós começamos com toxina, incluímos procedimentos com ácido hialurônico e em breve também teremos aí o bioestimulador. Então, daqui a pouquinho a gente vai até trazer um profissional técnico para falar sobre todos os procedimentos, para a gente conseguir tirar todas as dúvidas e quebras de objeções possíveis que os nossos candidatos à franquia, nossos clientes possam ter. Tudo. E até para quem quiser saber um pouquinho mais sobre, entrar em contato com a Cíntia também, que é quem é a pessoa responsável pela venda de franquias, só acessar o nosso site www.botocenter.com.br e aí ficar sabendo de tudo que está acontecendo aí, das possibilidades. E até complementando essa questão que eu achei o máximo, né, que a Natasha dividiu comigo e falei, nossa, realmente, porque a gente se olha no espelho, né, às vezes a gente acorda cansado, né, e se olha e fala, nossa, tá faltando alguma coisa, né. E aí, quando tem essa questão da toxina botulínica, né, a gente não vê mais aquelas ruguinhas que a gente não via, se olha no espelho, fica mais feliz. E falando até dessa questão da geração das redes sociais, dos filtros, né, porque agora ninguém vive mais sem filtro, né, gente? A gente vai tirar a foto, vamos tirar a foto com filtro, mas com os tratamentos, nossos tratamentos, tanto com os produtos da Galderma e na Botocenter, com certeza você não vai precisar de filtro. Mas, né, essa era, né, onde a gente tem influenciadoras que têm o padrão de beleza, impõem padrões. A gente, no nosso protocolo, até o Edu já falou sobre isso, e é o da Galderma também, a gente tem a questão do padrão de realçar a beleza natural da pessoa. A gente não vai mudar nada, né? A gente quer melhorar e agregar para a pessoa se ver mais feliz mesmo, mas nada de muitas mudanças. E até uma questão de preocupação, né, que é nossa, e até gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa preocupação da questão dos produtos, dos profissionais que fazem a aplicação, né, porque às vezes a pessoa olha uma pessoa lá, e a gente já até falou disso, né, olha a pessoa na rede social, vê a foto, chega lá no consultório e fala: "Eu quero ficar igualzinho essa Exatamente. pessoa", né. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Quando o que a gente tem que entender, né, cada ser humano tem a sua anatomia. Uhum. É muito difícil você ser igual a outra pessoa. É o que a gente falou hoje da rede social, né. Quem trabalha no marketing sabe, a rede social hoje ninguém posta a hora que acorda sem maquiagem, né. Sim. Então a gente sabe que hoje é um mundo totalmente diferente, paralelo do que a gente realmente vive no dia a dia. Mas Uhum. muitas pessoas veem aquilo e quer aquilo para elas. Aham. E a gente sabe que o procedimento estético ele pode melhorar. Eu acho que o mais importante é o profissional entregar pro seu cliente uma expectativa real do resultado que ele vai ter. Quando Uhum. você entrega uma expectativa real para o seu cliente, e isso é quando o profissional ele é bem treinado, que ele tem todo o conhecimento e técnica do produto, a chance de você ter uma reclamação, a chance de você ter qualquer tipo de problema é muito menor, porque a expectativa tá ali, e aí, assim, vai depender de cada um, de como você vai ver. Pode ser que e o profissional, ele é a pessoa capacitada para te falar: "Isso vai ser bom ou não vai ser tão bom para você". E aí Uhum. é o nome dele também. Esse é um pensamento que as pessoas têm que ter muito profissional, porque às vezes a pessoa vem e fala assim: "Eu quero uma boca deste tamanho". Sim. E aí o profissional ele tem que ter essa sinceridade e falar assim: "Olha, eu não faço porque não é o perfil do meu trabalho". Sim. E a gente sabe que muitas vezes, acaba se rendendo e fazendo, e aí é seu nome que tá ali na boca, é o nome de uma Center que tá ali na boca do cliente. Então, Uhum. essa expectativa que a gente gera no nosso cliente é o que faz o nível de satisfação que ele tem com os procedimentos estéticos realizados na clínica. Sim, com E certeza. eu acho que o alinhamento de expectativa ele é tudo. Porque hoje se eu chego numa Botocenter e falo: "Eu quero sair daqui igual a Gisele Bündchen", não vai acontecer. Sim. Sim. A minha estrutura óssea é diferente, é um Aham. perfil diferente de rosto, então, eu acho que o que mais vale, e a gente até pesquisas da Galderma, a gente conseguiu, buscar essa informação de que, assim, você pergunta para aquele cliente o que que te incomoda, o que que você quer melhorar. Só que o profissional que está por trás, ele também já vai ter identificado na avaliação facial o que ele acha que tem que melhorar naquele paciente, naquele Hum. cliente.
E aí, ele vai esperar vir da pessoa, e aí ele vai chegar e vai falar: "Posso agora, acrescentar ou falar meu ponto de vista?". E aí ele traz para a realidade, alinha a expectativa, e aí também tem o fator: você está disposto a gastar quanto? Não pode pagar o que você precisaria para um tratamento para ficar da forma que você quer? Então vamos fazer um plano de tratamento. Programa com ele a um longo prazo para alinhar aquela expectativa, porque eu também não posso chegar e falar: "Eu quero sair daqui uma Gisele Bündchen com 1 ml ou só Sim. uma toxina botulínica", não vai resolver e também vai frustrar aquele Uhum. cliente. Então esse alinhamento de expectativa eu acho que ele é fundamental. E e também tem o fato, eh, da pessoa ele vai fazer o procedimento e vai alinhar a expectativa e vai ficar satisfeito tanto com o profissional quanto com a Botocenter. Uhum. Com certeza. Muito legal. Ah, acho que o ponto primordial é a questão das expectativas, né? Sim. Exatamente. Quando a gente criou a Botocenter foi exatamente pensando o que que eu posso entregar e até onde eu posso entregar, né? Então, quando a gente criou a Botocenter foi mesmo pensando, olha, o nosso negócio é criar, né, entregar o que no passado não podia ser porque não era acessível. Uhum. Então, que era a entrega de toxina botulínica. Então, hoje, a gente até brinca que nós criamos um modelo de drive-thru, né? Então, a pessoa vai lá, agenda, senta, faz a avaliação, faz a aplicação, em 15 minutos vai embora, já está tudo perfeito, pode seguir a sua vida, pode passear no shopping, Exato. pode aproveitar o tempo para poder fazer o que quiser. Uhum. Muito bom, gente. Eh, bom, eh, Da tem a uma parte questão que a do gente agora fala bastante aqui internamente. A gente é um negócio de recorrência, né? Então, nosso negócio é. de toxina botulínica é de recorrência. A pessoa vem, faz, a Isso. toxina tem a sua durabilidade, e depois ela volta, e por isso que a gente chama de tratamento. Então, a gente tem um plano de assinatura anual, onde a pessoa paga um pouquinho por mês, aí ela vem e volta para fazer, deixar a sua toxina em dia. Eh, qual que é a nossa dúvida aqui e o que normalmente perguntam pra gente, né? O que que eu posso fazer para manter a minha toxina por mais tempo? Existem, questões alimentares, de saudabilidade? Queria entender um pouquinho mais sobre essa parte com vocês. Que que eu Então eu falo, hoje quando a gente fala, né, em toxina botulínica, a gente tem que pensar que a toxina botulínica, ela relaxa a nossa musculatura. Uhum, Então a nossa musculatura, ela tem uma certa força. Uhum. Então, dependendo do hábito que a pessoa tem, então assim, quem faz um excesso de exercício, fumante, entre outras atividades, até estresse, ela interfere na durabilidade da toxina. Isso Uhum. é fato. E aí a gente percebe também que às vezes a pessoa é super sedentária, aí fez a toxina, se empolgou e começa a malhar e fala: "Ai, durava mais antes do que tá durando agora". Sim, você está fazendo exercício, é como se você estivesse fazendo uma fisioterapia na sua musculatura e ele está voltando mais rápido do que voltava quando você era sedentário. Então, tem esses viés e a gente sabe que tem toxinas e toxinas no mercado e durabilidades no mercado. Então, isso é algo que interfere no dia a dia da toxina. Só que um ponto que é importante o cliente entender: a toxina não é efeito Cinderela, que assim, a gente fala assim: "Olha, vai durar", um exemplo, sei lá, 5 meses, e você ficou 5 meses com a toxina e deu 5 meses, Meia-noite. meia-noite, acabou. Não, é um resultado gradativo, você vai perdendo, né, aos poucos essa toxina, ela vai sendo o músculo vai voltando a se movimentar aos poucos. E as pessoas, elas têm o hábito, né, a gente tem o hábito de perder referência de como a gente era antes também. verdade. Por isso a importância de tirar uma foto de antes e depois. Sim. Porque qualquer procedimento, qualquer coisa que você faça na sua vida, passou uma semana, você já falou assim: Não "Não vi gostei. muita diferença". E aí, se você pegar uma foto e a gente não tem o hábito, né, hoje em dia a gente tira muitas fotos e Aham. vê poucas. Sim. Antes da era Exato. do celular que a gente tirava com fotografia, a gente tirava poucas fotos E e via via sempre. sempre as É. Sim. fotos. Então esse é o negócio também, a gente Hã. estimular os nossos clientes a ver foto de antes e depois, as nossas unidades tirarem fotos de antes e depois e acompanhar essas fotos de antes e depois do É. cliente. Às vezes com o próprio celular do cliente, tira uma foto de antes
Se ele ligar e falar, olha, eu não vi tanto resultado, tira uma foto de depois, compara você mesmo, porque às vezes o cliente até pergunta, será que mexeram na minha foto? Então, assim, tira com o Editou, próprio né? Foi no celular. Photoshop, né? E aí tira com o próprio celular, você mesmo pode comparar uma foto sua de antes e depois. Hum. E aí, por experiência, né, nossa, de vários procedimentos e muitos anos trabalhando com isso, a gente percebe que a pessoa nunca volta o que era antes. Aham, Ela sempre tá melhor do que era Sim, antes do procedimento estético. é verdade. com certeza. O que a gente defende muito aqui no Motocenter é a frase naturalmente bonito, né? No passado se usava muita toxina, né? E aí realmente bloqueava por mais tempo, mas perdia um pouco desse naturalmente bonito. Uhum. O que a gente defende, o nosso conceito é exatamente esse. É entregar o naturalmente bonito. E eu acho que esse ponto pra gente é primordial. Aproveitando que a gente tá falando sobre esse assunto, a gente tá no mercado aí há praticamente quase 3 anos, né? Em setembro a gente vai fazer nosso 3º aniversário. E a gente foi conquistando e foi construindo o nosso negócio baseado, nesses pilares, né, o pilar de produto, o pilar de profissional, o pilar de custo-benefício e o pilar de estar nos melhores lugares, né, a capilaridade. Hum. Hoje nós temos lojas, unidades em shopping center, temos unidades de rua, temos unidades dentro de outros locais que a gente está chamando de store in store. E a gente percebe também que não só nós, mas outros, né, outras marcas, outros players também vêm crescendo, todo dia nasce uma marca nova. A minha pergunta como que vocês enxergam, se você fosse dar uma dica para o consumidor, né, para o cliente, quais são os principais pontos que eu deveria me preocupar para escolher aonde eu vou fazer a minha aplicação? Eu acho que é muito bom para ele, primeiro, ter referências daquele lugar. Então, por isso, num procedimento estético ou num procedimento cirúrgico estético, é muito mais o boca a boca, a satisfação de algum amigo, essa indicação. Uhum. O segundo fator, eu acho que é o profissional. Então, profissionais qualificados. Isso também, porque são procedimentos técnico-dependentes. Então, um grande percentual depende daquele profissional Uhum. que está fazendo a aplicação. E o terceiro, eu acho que é produto de qualidade. Que aí, isso vocês não têm problema nenhum, que vocês são os melhores. E aí, esses produtos de qualidade, eles vão te proporcionar tanto a segurança. Por quê? Porque você está injetando alguma coisa na sua pele. Então, você precisa saber a procedência desse produto, se ele tem estudos, se ele é um produto seguro, se você tiver qualquer problema, o que que acontece, a durabilidade desse produto, porque é um procedimento que você está investindo um dinheiro, e então você quer que ele dure aquele prazo que te foi prometido ou te comunicado. Então, eu acho que esses 3 fatores, eles são super importantes. Então, a satisfação, que é dos amigos, de referências, profissionais qualificados e produtos qualificados também. Eu acho que eles são fundamentais quando você vai fazer um procedimento. E sempre pesquisar, né? Eu acho que o mais importante hoje, a gente sabe que tem marcas. Esses dias saiu uma matéria de um produto que nem existe, né? Não sabe nem quem é que comercializa. Verdade. Então, é muito importante, assim, no tratamento estético, a gente tem que pensar que tá injetando algo em você. E, principalmente, é seu rosto, Sim. né? Não é algo que você consegue cobrir se der errado. Uhum. Então, a preocupação tem que ser justamente o que a Nath falou, né? A gente tem que se preocupar sim com o produto que está sendo injetado. A gente tem várias marcas hoje no mercado. Lógico, tem de laboratórios sérios, como tem que não é laboratório e que Sim. vende esses produtos. O profissional, a marca que está por trás desse profissional. Porque a marca também ela representa o treinamento, o desenvolvimento, tudo aquilo que o profissional precisa de suporte. E Uhum. aí isso, o produto também, né, o laboratório que está por trás, ele também proporciona isso junto à marca que está por trás daquele profissional, para que ele entregue o melhor Sim. dele, o melhor como profissional para o seu cliente, né? E tudo isso, e eu falo que assim, se você tem um profissional bom, se você tem uma marca boa, você está fazendo um investimento. Se você não tiver o resultado esperado, você está tendo um gasto. E aí é o que a gente fala, né, de custo-benefício realmente. O custo-benefício está vinculado ao investimento que você faz e não ao gasto que você tem. Sim. Muito bom, gente, muito bom. Papo legal é esse papo que a gente vai fazendo aqui, ó, a gente nem E vai, percebe, né? já Vai A hora vai. a hora vai indo. Assim,
a gente falou um pouquinho sobre toxina, falamos sobre preenchedores, e eu até dei um recadinho para o público que a gente está em breve entrando com um bioestimulador de colágeno. O que eu queria entender com vocês? Hoje, começamos a empresa com especialista em toxina botulínica, continuamos especialistas e incluímos alguns procedimentos. Como que vocês enxergam isso, essa combinação de procedimentos? Eh, como vocês atendem outros players, vocês têm outros produtos, mas como que vocês enxergam o benefício que traz essa combinação de procedimentos? Então, Ricardo, é aquele negócio, né? O que a gente fala da individualização do tratamento Uhum, de cliente para cliente. Então, a gente sabe que, assim, lógico, quando a gente fala de rugas dinâmicas, que é a indicação da toxina botulínica, a gente fala sempre de terço superior. Mas a gente tem outros 2 terços que a gente não pode deixar de tratar. E Uhum. aí, para eles, a gente tem hoje os preenchedores, né? Que é para refinamento, que é para um tratamento, e a gente tem o bioestimulador de colágeno, que é para flacidez de pele. Se ele não tiver, que a gente fala que é o alicerce da casinha. Se você não fizer uma estruturação com um bioestimulador de colágeno, você te dá aumentar a espessura da sua pele, você não tem como suportar o preenchedor depois Hum. e aí você não consegue ter aquele tratamento que o cliente ele precisa, né. A gente consegue melhorar, ele fica, né, com um terço superior lindo, maravilhoso, mas aí quando ele desce, às vezes ele vai falar assim: "Poxa, meu resultado não ficou do jeito que eu esperava", porque a gente só tá tratando uma área e não tá tratando o restante da face. E a face ela é algo ele é inteiro, né, e aí a Uhum. gente tem que tratar panfacial. A toxina ela não vai deixar de ser a primeira, pelo contrário, a gente vê que no mercado ela é a porta de entrada, a gente brinca até que é o pãozinho da padaria, porque é o procedimento mais realizado no mundo, E nem deixar de fazer e ele nem ao longo do deixar de tempo, fazer né. ela para fazer outra, até porque são indicações totalmente diferentes, né, Sim. são regiões da face diferentes, mas o cliente ele precisa disso, ele precisa envelhecer bem. Para envelhecer bem, você tem que tratar os 3/3 da face. É como se o cliente ele fosse uma tela. Então, quando você tem mais pincéis e mais cores para trabalhar, você consegue personalizar mais ainda uhum, o tratamento, o procedimento que ele está fazendo. Então, os produtos que a Galderma proporciona e vocês terem, essa gama de produtos com a Botocenter, é muito legal, porque isso permite para o seu injetor, ter essa personalização cada vez mais do tratamento com aquele cliente. Então, que nem o Dudu falou, toxina como porta de entrada, isso para todos, começando desde a prevenção, que é maior de idade, já pode começar, fazer como uma prevenção para aquela ruga não fique estática, uhum. Uhum. mas aí, ao longo dos anos, você vai adicionando uns procedimentos ou até realçando algumas áreas que você precisa como preenchedor ou flacidez quando é mais velho com o bioestimulador de colágeno. E bacana como você falou, né, logo vai ter o podcast com a sua profissional. E aí ela vai poder falar muito mais sobre os procedimentos com essa segurança e mostrar realmente o diferencial de cada um e o porquê ter esses procedimentos, né, por que que vocês têm e colocam esses procedimentos, e a importância de cada um em cada etapa da vida também. Sim, Então a sim. gente tem que ter isso, né, e respeitar A a idade, né? idade e o tipo de pele de cada um. Sim. Ó, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente isso. No quarto episódio, gente, a gente vai trazer aqui uma profissional, né, que é a doutora Juliana Caldas, e ela vai falar exatamente tudo que a gente está falando aqui, só que tecnicamente falando, com muitos detalhes. Então, acho que propositalmente a gente trouxe o fornecedor do produto, que vai falar sobre o produto, que vai falar dos benefícios, e agora a gente vai trazer uma profissional técnica para falar exatamente quais são os benefícios de utilizar produtos que a gente compra de vocês. Muito bacana. Muito bom, gente. Aqui tem uma pergunta. A gente vai entrar agora numa fase de perguntas, que é perguntas que os nossos candidatos à franquia, normalmente, eles perguntam para a gente numa entrevista, né? Quer saber sobre o nosso negócio? E tem uma pergunta que eles fazem assim de praxe, que é a questão de como que o produto chega até a unidade. Então, eu vou explicar, né, do nosso lado aqui, a gente recebe os pedidos e passam para vocês, né. Então a gente tem aí uma questão de portal, a gente vai lá, coloca no portal e chega até vocês. Explica pra gente, assim, como que, vocês tratam isso internamente para chegar a toxina, o preenchedor
até as nossas unidades? Então, Ricardo, hoje a Galderma a gente trabalha como? A gente tem um sistema, e esse sistema ele está sendo inovado até futuramente para vocês conseguirem colocar, né, o pedido lá diretamente, e a gente trabalha com os principais distribuidores do Brasil. Então, esses distribuidores, eles têm CDs em várias regiões do Brasil, então a gente consegue ter uma entrega rápida desses produtos. Então, lógico, a gente sempre fala, né, vamos deixar um estoque, mas a gente tem uma entrega com uma certa rapidez. Então, isso ajuda muito o franqueado a ter um fluxo de produto e você sabe disso, né? A gente passa o pedido, rapidamente a gente faz a solicitação no nosso sistema, envia para o distribuidor e esse pedido chega na loja. Perfeito. Eu quis colocar essa pergunta aqui porque eh, muitas pessoas têm dúvida, acha que por se tratar de um produto importado, isso demora para chegar, mas não é. É Não. rápido. A gente está falando de pedidos, dependendo da região, em até 48 horas já chega ali, né? Chega na caixinha, preparado, e não precisa fazer muito esforço, não. Então, regiões que são mais, não são capitais, normalmente, aí demora um pouquinho mais, mas esse um pouquinho mais é um dia a mais. Uhum. Então, realmente, a gente vive isso, mas é importante a gente falar aqui porque é uma das principais perguntas, né? Então, acho que tá sanada aqui a dúvida. Temos mais uma pergunta, Rafa? Temos sim. Até falando da pergunta, né, dos nossos franqueados, uma das dúvidas que eles têm é com relação aos profissionais, assim, a capacitação. A gente trabalha com cirurgiões dentistas, né, que têm especializações em harmonização facial, sempre estão se renovando. A doutora Juliana Caldas, que cuida do suporte, está assim, sempre fazendo cursos de especializações e dando treinamentos para eles, né, internos nossos, mas a gente também tem a parceria de vocês, né. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês oferecem, né. Sim. Não, isso é maravilhoso que vocês fazem, como a gente falou, são produtos que requerem técnica, Uhum. então o profissional ele tem que estar habilitado e treinado com os produtos, que ele vai utilizar no dia a dia dele, então isso é fundamental. E a Galderma hoje a gente tem uma plataforma que chama GAIN, então é Galderma Aesthetics Injector Network. Então o que quer dizer isso? É uma plataforma para injetores que a gente proporciona treinamentos para eles, seja presencial, seja online, seja em formato de material. Então, tudo isso que a gente tem para dar esse suporte para vocês, para que o seu profissional seja habilitado com os nossos produtos, para fazer o procedimento com mais tranquilidade e mais segurança para ele. Muito legal e importantíssimo, Ricardo. É super importante. Uma das perguntas, né, que como a gente é uma rede de franquias, normalmente, a grande maioria das vezes, os nossos franqueados não são da área da saúde. Não são Uhum, médicos, não são dentistas, não são biomédicos, são empresários. A gente tem empresário da área de que era da área de logística, nós temos pessoas, nós temos também pessoas da área da saúde, mas a grande maioria são pessoas não médicas. E quando a gente fala como que a gente trata, né, como que faz o treinamento, porque a gente utiliza as 2 vias, né, do nosso fornecedor, no caso vocês, e a gente também tem uma doutora que dá todo o suporte, dá todo o treinamento, e a união, né, a soma, a gente consegue entregar o uhum. que a gente tem aí, e os próprios números dizem isso, né, se a gente olhar o nosso nível de satisfação é alto, né, hoje nossa média NPS do nosso negócio é acima de 4,7. Uhum. Se a gente vai olhar no Reclame Aqui, as nossas notas são superiores a 8,5. Então, realmente os números não mentem, né. Então acho que a gente está no caminho certo, acho não, tenho certeza que estamos no caminho certo. Já estamos hoje, inclusive, no dia de hoje da gravação, inauguramos mais uma unidade em Belo Horizonte, Muito bom. e temos aí mais algumas em obra, para a gente poder, até o final do ano, chegar aí na nossa meta. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Terminamos, né, por aqui. Então olha, Muito obrigada. a gente agradece aí a presença de vocês. Foi muito enriquecedora essa conversa e eu queria aproveitar esse momento que o próximo episódio ele vai falar sobre a área jurídica. Sim. Então a gente vai ter um advogado aqui, inclusive esse advogado que ajudou a gente a formatar a nossa franquia. Então, pessoal, não percam o episódio 4, que vai falar assim de assuntos bastante pertinentes. E quem tiver dúvida sobre
a parte jurídica de franquia, assista que vai ter bastante informação aqui. Sim. Então, gente, obrigado aí pela presença de vocês. Muito Foi um obrigada. prazer e estamos juntos nessa construção do nosso negócio. Nós que agradecemos pelo convite, estamos muito felizes em estar aqui com vocês. A parceria dure aí muito tempo. E contem com a gente Conte com a gente. para o que precisar. Muito Obrigada. obrigada. Né? A gente já conta sempre, né? E É aí verdade. já veio no Botocast, segundo episódio. E Muito pra bom. gente é um prazer estar sempre com vocês, receber. A gente é muito grato por essa parceria aí, que é de WhatsApp o tempo inteiro ali. E eu queria só lembrar novamente aos nossos telespectadores para curtirem o vídeo, compartilhar, seguir a página, tá sempre ligadinho. E obrigada, Ricardo, novamente, por me convidar para esse episódio. Minha parceira. E até a próxima, gente. Valeu, gente. Obrigado, viu? Até logo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.